paz e a graça do Cristo vivo esteja sobre você, sobre sua família, sobre todos nós. Seja muito bem-vindo, eu sou Gilberto e você se encontra no meu e também pode ser o seu canal Bíblia e Teologia. Canal esse, como eu sempre falo, tem como único propósito fazer conhecido as boas novas de Cristo, que nós queremos que é o meio pelo qual Deus se revela, e hoje estaremos falando sobre um assunto muito delicado, um assunto esse que muitos não gostam de tocar: a morte. Qual deve ser a perspectiva do cristão sobre a morte? E é isso que vamos falar. Mas acima de tudo, se você não é inscrito, se essa é a primeira vez que você passa no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu convido você a se inscrever. Não somente se inscreva, curta, compartilhe, seja também um arauto do Senhor. E você que já é inscrito, por favor, dê essa força, curta, compartilhe, faça parte desse propósito de levar as boas novas do Evangelho a todo aquele que necessita de salvação. Dito isso, vamos para a reflexão de hoje. E o texto que eu quero compartilhar com você se encontra em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17, que diz assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como lidar com a morte? Muitos têm medo, muitos temem a conversar, a pensar, a refletir sobre esse trágico acontecimento. Como conversar, como refletir sobre esse acontecimento que traz tanta tristeza, pesar, dor e sofrimento na vida do ser humano. Epicureu, o filósofo, disse que a morte é a cessação, é o fim de todas as coisas. Alguns dizem que a morte é um ciclo que o homem deve experimentar várias e várias vezes para alcançar a perfeição. Mas o nosso propósito é falar sobre a perspectiva cristã sobre a morte. O que é a morte na visão cristã? O que a Bíblia diz sobre a morte? Como o cristão deve lidar com a morte? E o que vem depois da morte? Será que a morte é a cessação de todas as coisas? Será que não existe mais nada depois da morte, como muitos ateus, filósofos defendiam? Eu quero convidar você para refletir um pouco sobre isso. Lá no texto que nós lemos, em Gênesis capítulo 2, Deus dá uma ordem. Deus dá um princípio para que Adão viesse obedecê-lo, porque se caso ele desobedecesse a Deus, ele certamente morreria. E todos nós sabemos o fim dessa história. Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, e a partir daquele momento a morte reinou por toda a descendência de Adão. Paulo conhecia isso. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da preciosa e gloriosa presença de Deus. Mas o que é a morte? Nas Escrituras, a primeira menção da morte é encontrada no texto em qual lemos: o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Com isso, podemos dizer que a morte é a consequência direta da desobediência do ser humano para com seu Criador. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, Paulo deixa bastante claro a consequência do pecado de Adão e Eva. Romanos 5,12, veja o que está escrito: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Apesar de presenciarmos ativamente essa consequência da desobediência de Adão no dia a dia, no nosso cotidiano, há uma outra morte que poucos conseguem ver: a morte espiritual. Ora, o que significa morte diretamente, Gilberto? Biologicamente, morte significa uma separação entre o estado material do homem com o lado imaterial, ou seja, o corpo volta ao pó de onde foi tomado e o lado material volta a Deus, a quem deu. Mas existe uma outra morte, a morte espiritual. Na morte espiritual também há uma separação. E que separação é essa, Gilberto? A separação do homem para com seu Deus. Desde quando Adão pecou, o homem foi dominado pelo pecado, e pelo pecado a morte. O homem sem Deus é morto espiritualmente, e somente Deus pode solucionar esse problema. E ele fez isso ao enviar o seu Filho Jesus Cristo. Ele é aquele pelo qual ajunta, reconcilia o homem com o seu Criador. É somente através de Jesus Cristo podemos encontrar a vida. Somente através de Jesus Cristo podemos ter paz com Deus.
Mas qual é a perspectiva? Como o cristão deve lidar com a morte? Certamente, a morte traz tristeza, como eu falei, dor, sofrimento. Todos nós, cristãos e não cristãos, sofremos com a morte. Deus não nos condena pelo nosso luto, Deus não nos condena pela nossa tristeza, pelo ente querido, pelo amigo que morreu. Pelo contrário, Ele é o Deus de toda consolação. Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos dá esperança. No ministério de Cristo, várias vezes Ele se depara com a morte, mas sempre Ele traz uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. Quem não se lembra quando seu amigo amado Lázaro morreu, quando sua irmã chega aos pés do Senhor e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido? E qual foi a resposta divina para Marta? Veja lá no capítulo 11, versículo 25, ele diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou também, se você não se lembra, eu quero relembrar você naquele episódio da viúva de Naim. Aquela mulher viúva tinha perdido seu único filho e Jesus se depara com ela. Ele vê aquela mulher sofrendo, ele vê a angústia e a dor daquela mulher. Jesus, comovido por uma íntima compaixão daquela mulher, ele diz para aquela mulher: não chores. Ou também, você não se lembra de Jairo, quando Jairo foi procurar o Senhor porque a sua filha estava à beira da morte. E naquele momento chega algumas pessoas da casa de Jairo e diz: Jairo, não incomode mais o mestre. Não incomode por quê? Porque sua filha morreu. Lá em Lucas capítulo 11 você encontra isso. E qual foi a resposta do Senhor para Jairo? Não temas, crê somente. Não importa qual seja a situação de dor, de luto, de sofrimento, Deus sempre traz uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. É certo que enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos nesse corpo mortal, vamos nos deparar com doenças, vamos nos deparar com acidentes e principalmente vamos nos deparar com a morte. Mas a palavra de esperança, a palavra de consolo que nós encontramos na Bíblia é que Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que foi cravado numa cruz, levando sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, morreu, mas no terceiro dia ele venceu a morte, ele ressuscitou. Paulo traz uma palavra para aqueles que estão passando luto, estão passando tristeza e muitas vezes a dúvida está batendo no seu coração. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo está dizendo que nós não devemos agir conforme aqueles que não têm esperança, para aqueles que não creem na vida após a morte. Nós que cremos em Cristo devemos esperar confiantemente que aqueles que morreram, ou até nós devemos confiar que se um dia experimentarmos, passarmos pela morte, o Senhor nos ressuscitará. Paulo diz que se a nossa esperança estiver somente nesta vida, somos mais miseráveis dos homens. Qual é a tua visão sobre a morte? Será que é quando você pensa na morte, você se desespera, você se atemoriza, o pavor toma conta do seu coração? A palavra do Senhor para você é: não temas, crê somente. Jesus Cristo venceu a morte e Paulo tinha convicção de que quando chegasse esse dia, ele não temeria. Ele sabe que nem a vida e nem a morte poderá separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte é somente lucro, a morte é somente ganho, enquanto em vida Cristo venha a ser o nosso baluarte, Cristo venha a ser a nossa maior esperança, Cristo venha a ser tudo em todos os nossos pensamentos e anseios. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa era a convicção de Paulo, essa deve ser a convicção de todo aquele que se chama cristão. Paulo, no fim da sua vida, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É isso que Deus espera de nós quando chegar o nosso dia, que a gente venha ter combatido o bom combate, completar a carreira e, acima de tudo, guardar a fé. A fé que um dia a morte não poderá nos prender. Chegará um dia em que todos nós, aqueles que creem em Cristo, aqueles que têm esperança em Cristo, dirão: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte,
o teu aguilhão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você não venha temer a morte, que você não venha se desesperar ao pensar na morte. Lembre-se, a morte não é o fim, a morte é somente uma vírgula para podermos viver a verdadeira vida, a vida eterna com Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor, não se esqueça, curta, compartilhe, comente e seja também um arauto do Senhor, assim como nós aqui do canal Bíblia e Teologia. Fique na paz de Cristo, em nome do Senhor. Amém.